Olá, irmão, seja bem-vindo aqui ao canal e irmã, seja bem-vinda você também aqui ao canal. O meu nome é Baltazar e o vídeo dessa semana nós estamos estudando o Vem Segue-me. Então esse vídeo é falando sobre o estudo do Vem Segue-me no livro de Mórmon. E nós essa semana vamos ver os capítulos de Mosias, capítulos de 4 ao 6. Então, nesse estudo, nós vamos ver a continuidade do discurso do rei Benjamim. É um discurso muito poderoso. O rei Benjamim ele teve a oportunidade de ser ensinado por um anjo e quando ele reuniu o seu povo na frente do templo, ele mandou construir uma torre para transmitir essa mensagem ao povo, como nós vimos na aula passada. E muita gente se reuniu ali com as suas tendas armadas de frente ao templo, voltadas para o lado onde estava o rei Benjamim, em pé na torre para falar ao povo. E ele profere um poderoso discurso com muitos ensinamentos. Ele transmite aquilo que o anjo lhe havia ensinado a respeito do plano de salvação. E talvez, provavelmente, né? Talvez não, provavelmente, muitos de nós, não todos, já ouvimos alguém falar em um discurso e a maneira como aquela pessoa falou, nós nos sentimos muito com vontade de servir a Deus, com vontade de obedecer às leis de Deus, por causa daquelas palavras que nós estávamos ouvindo. Então, nasceu em nós, ou nós já tínhamos esse desejo, mas ele foi aumentado, ou então não tínhamos o desejo, mas esse desejo nasceu em nós a partir daquele momento que ouvimos aquela pessoa falar. Então, as palavras, elas são poderosas. Melhor dizendo, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela nos comove, ela nos incentiva para que a gente possa ser mais obediente, para que a gente possa servir ao Senhor com maior devoção, com maior dedicação. Então, e é isso que a gente vai ver nesse estudo. Então, tem algumas escrituras aqui. Eu vou começar lendo aqui a escritura Mosias 4, capítulo 4, versículo 2, onde diz o seguinte: E haviam visto a si mesmos em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. E todos clamavam a uma só voz, dizendo: Ó, tende misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado. Porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas que descerá, e criou os céus e a terra e todas as coisas, e que descerá entre os filhos dos homens, ou seja, que Cristo chegaria o dia que desceria entre os filhos dos homens, porque o rei Benjamim viveu muito tempo antes, não, assim, eram cento e alguns anos, não lembro exatamente, antes da vinda de Cristo. Não era tanto tempo assim, mas era um tempo razoável, era bem antes da vinda de Cristo, quando ele veio como Salvador e Redentor para efetuar o seu ministério terreno, né? E a sua obra de salvação. Então aqui em Mosias 5:2 diz o seguinte: E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste e também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor, onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então é isso que a palavra de Deus faz conosco. Faz nascer em nosso coração, em nossa mente, o desejo
de servirmos a Deus, de sermos melhores pessoas, de nos arrependermos dos nossos pecados. E nasce aquele desejo da gente servir a Deus continuamente e aquele desejo de se afastar sempre do mal. E aqui o Mosias 5,5 também diz o seguinte: e estamos dispostos a fazer um convênio com nosso Deus, de cumprir a sua vontade e obedecer a seus mandamentos, em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelo anjo, e não bebamos do cálice da ira de Deus. Então, as palavras do rei Benjamim de advertência para que o povo pudesse se arrepender e servir a Deus continuamente até o último dia de suas vidas, para que eles pudessem se livrar do cálice da ira de Deus, porque nós não precisamos pagar pelos nossos pecados, porque o cálice da ira de Deus, Jesus Cristo, já bebeu esse cálice. Então, se a gente for uma pessoa que se arrepende dos pecados, que procura obedecer às leis de Deus, que procura perseverar até o fim, nos arrependendo dos nossos pecados a cada dia, então nós não precisamos pagar o preço dos nossos pecados, porque Cristo já pagou por nós. Então é isso que o rei Benjamim alertou o seu povo, e que nós devemos tomar como exemplo em nossas vidas, porque a gente não precisa sofrer como Cristo sofreu no Getsemane e na cruz. Nós não precisamos passar por esse sofrimento. Nós podemos ser poupados desse sofrimento, caso a gente aceite Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor, caso a gente tome sobre nós o nome de Cristo e procure viver uma vida de fé, de retidão, de obediência. Então é isso. E passando aqui aos tópicos desse estudo, no primeiro tópico diz o seguinte: por intermédio de Jesus Cristo posso receber e manter a remissão de meus pecados. Então todo o capítulo 4 fala basicamente a respeito disso, da gente, por meio de Cristo, a gente pode receber e manter a remissão de nossos pecados. Então, tem muitos versículos aqui. Eu vou ler apenas o versículo. Eu vou ler aqui o versículo 11, onde diz o seguinte. É capítulo 4, versículo 11, que é que diz? Diz o seguinte: digo-vos novamente, como disse antes, que como haveis adquirido conhecimento da glória de Deus, ou seja, se haveis conhecido sua bondade, experimentado seu amor e recebido a remissão de vossos pecados, o que causa tão grande alegria à vossa alma, ainda assim quisera que vos lembrasseis e sempre guardasseis na memória a grandeza de Deus e vossa própria nulidade, ou seja, nossa nulidade, e sua bondade e longanimidade, ou seja, de Deus, para convosco, indignas criaturas, e que vos humilhasseis com a mais profunda humildade, invocando diariamente o nome do Senhor e permanecendo firmes na fé, naquilo que está para vir e que foi anunciado pela boca do anjo. Então, como aqui foi antes de Cristo, ele diz naquilo que está para vir, porque Cristo ainda iria nascer aqui nesse mundo. Só que para nós, a gente deve ter a certeza e aquela firme convicção naquelas coisas que já aconteceram, ou seja, Cristo já veio, já pagou o preço, já fez o sacrifício expiatório, já nos redimiu. Agora a gente tem que ter fé, acreditando que ele já veio. O povo do tempo do rei Benjamim, eles teriam que acreditar que Cristo ainda iria vir, coisas que ainda iriam acontecer. E nós precisamos ter fé, acreditar, ter confiança que Cristo já veio, já pagou o preço, e nós não precisamos sofrer, pois ele já sofreu por nós.
Agora, como esse tópico aqui é o seguinte, que por meio de Jesus Cristo podemos receber a remissão de nossos pecados e manter a remissão de nossos pecados, então, quando é que nós recebemos? Quando nós acreditamos naquilo que nos foi ensinado, nós escolhemos fazer o convênio de nos batizar na igreja e de servir a Cristo. Então, aí vem a remissão dos nossos pecados, através de nossa fé, nosso arrependimento. Então, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo nos alcança e tem poder sobre nós. Agora, isso só não é suficiente, é preciso se manter firme, se manter fiel na fé até o último dia, até o último instante de nossa vida. Porque essa atitude de a gente permanecer fiel a cada dia é que faz com que nós conservemos a remissão de nossos pecados, ou seja, que faz com que a gente esteja mantendo a cada dia a remissão de nossos pecados. Porque se a gente acreditou, fez convênio e passou 5 anos firme na igreja, sendo fiel ao Senhor, 5, 10, 15 anos, não importa a quantidade de tempo, 1 ano, então a graça de Deus está nos alcançando durante aquele período. Se a gente se afasta e abandona as coisas do Senhor, deixa tudo de lado, então a graça de Cristo deixa de nos alcançar. Ou seja, o poder da graça não está mais ao nosso alcance porque nós nos afastamos do poder da graça de Deus. A menos que a gente se arrependa e volte a fazer as coisas certas, abandone todo o erro, todo o pecado, conserte nossa vida e ajuste nossas vidas de acordo com o padrão do Evangelho. Aí sim, aí a graça de Deus torna a nos alcançar novamente. Então, manter a remissão dos pecados é isso. Não basta obter ou receber a remissão, mas é necessário que a gente se esforce para manter a remissão dos nossos pecados. E o outro tópico é o seguinte: eu acredito e confio em Deus. Então, isso está no 4, Mosias 4, do 5 ao 10. Deixa eu ler aqui. Pois eis que se o conhecimento da bondade de Deus despertou agora em vós a consciência de vossa nulidade e de vosso estado indigno e decaído, digo-vos que, se haveis adquirido conhecimento da bondade de Deus e de seu incomparável poder, e de sua sabedoria, e de sua paciência, e de sua longanimidade para com os filhos dos homens, e também da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo, a fim de que, por ela, a salvação possa vir para aquele que puser sua confiança no Senhor e guardar diligentemente seus mandamentos e perseverar na fé até o fim da vida. Quero dizer, a vida do corpo mortal. Eu digo que esse homem que recebe a salvação por meio da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo para toda a humanidade, que existiu desde a queda de Adão, ou que existe ou que existirá até o fim do mundo. E esse é o meio pelo qual é concedida a salvação. E não há qualquer outra salvação a não ser esta que foi mencionada. Tampouco há outras condições pelas quais o homem possa ser salvo, exceto aquelas de que vos falei. Acreditai em Deus, acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. E, novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los, e humilhai-vos diante de Deus, e pedi com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas estas coisas, vedes que as façais. Então a gente vê que o plano de salvação, o plano de felicidade, o plano de misericórdia
como é descrito no livro de Mórmon, de muitas maneiras, esse plano de salvação, plano de misericórdia, plano de felicidade, ele é algo assim maravilhoso, mas requer compromisso de nossa parte, requer responsabilidade de nossa parte, requer tratarmos com seriedade as coisas de Deus e perseverarmos até o fim. Então, Cristo, ele não veio nos salvar sem que a gente precise fazer nada. Ele veio nos salvar e ele fez a parte mais difícil, mas tem coisas que nós precisamos fazer e que muitas vezes também são difíceis para nós, para mantermos o nosso compromisso com o Senhor e para nos mantermos firmes no caminho do Senhor. Mas isso não é impossível e não é tão difícil que a gente não possa conseguir. Nós podemos sim, é só ter determinação e amor. Se nós tivermos amor ao nosso Pai Celestial e ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos deixar que o sacrifício de Jesus Cristo tenha sido em vão. Porque aqueles que permanecem nos seus pecados sem dar valor à expiação de Cristo, eles vão sofrer, vão pagar o preço de sua desobediência. E por outro lado, Jesus Cristo fica muito triste, nosso Pai Celestial fica muito triste. Então a gente precisa ter amor ao Pai Celestial a Jesus Cristo, ao ponto de a gente não querer que eles fiquem tristes por nossa causa. Quem ama jamais quer dar motivo para deixar uma pessoa que a gente ama triste. Então, e outra, nós próprios, se nós não obedecermos ao Senhor, nós vamos sofrer muita tristeza e dor, tanto nesta vida quanto na eternidade. Então, se trata de amor próprio, de querer o melhor para nós, e o melhor para nós a gente só pode encontrar no Evangelho de Jesus Cristo, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós, e amando ao Senhor de todo o nosso coração, para que a gente procure sempre se esforçar para não deixá-los tristes nem desapontados. E o próximo tópico diz o seguinte: devo vigiar meus pensamentos, minhas palavras e obras. Então a gente precisa ser vigilante. Vigiar é estar atento ao que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo com a nossa vida, com nossos pensamentos, os desejos de nosso coração. E Mosias 4, 29 ao 30 diz o seguinte: e finalmente não posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tanto que não os posso enumerar. Isto, porém, posso dizer-vos: se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes, concernente à vinda de nosso Senhor, até o fim de vossa vida perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereçais. Então o Senhor não quer que nenhum de nós pereça. E então essa responsabilidade é nossa, de cada um de nós que já tem idade suficiente, que tem a consciência, que tem a mente sã. A gente sabe o que é certo e o que é errado, sabe os convênios que fizemos com o Senhor, e compete a nós agora honrarmos esses convênios, honrarmos a nossa palavra. Quando nós decidimos fazer convênio com o Senhor, nós aceitamos os termos do convênio. Deus estabelece os termos do convênio e nós decidimos aceitar ou não, somos livres para escolher. Se aceitarmos, seremos grandemente abençoados. Se formos fiéis, continuarmos firmes, guardando os convênios, nós, com certeza, herdaremos a vida eterna e um dia habitaremos com nosso Deus no reino celestial. Então, devemos ter cuidado com nossas palavras. Então, um santo dos últimos dias, uma pessoa que serve a Cristo, um cristão, de maneira geral, ele jamais deve xingar palavrões,
deve contar piadas sujas, coisas imorais, deve participar dessas coisas, estar no meio onde estão participando e falando essas coisas. E devemos ter cuidado com os nossos pensamentos para não alimentarmos pensamentos impuros. E os pensamentos podem até passar pela nossa mente, mas que passe de passagem, entre e saia. Não devemos armazenar, ficar alimentando coisas pecaminosas, pensamentos impuros em nossa mente. E as nossas obras, aquilo que nós praticamos a cada dia, deve ser obras de uma pessoa que realmente tem a luz de Cristo, reflete a luz de Cristo. Devemos fazer as coisas que Jesus Cristo faria se estivesse em nosso lugar. E o próximo tópico, o Espírito do Senhor pode realizar uma vigorosa mudança em meu coração. Sim, as pessoas que se batizam na igreja, depois de ouvirem a palavra do Senhor, sentem o desejo de melhorar, de ser uma pessoa melhor, de servir a Deus, de seguir a Cristo, de servir ao próximo. Então, é por causa da palavra de Deus que está nas Escrituras, essas palavras que estão nos livros sagrados, elas nos induzem para que a gente possa querer fazer a vontade de Deus, para que a gente tenha esse desejo de ser melhor pessoa a cada dia. Então, e o Espírito, ele age em nós, testificando ao nosso espírito de que a palavra de Deus é verdadeira, quando alguém fala para nós sobre as coisas de Deus e a gente sente que são verdadeiras, quando a gente lê as Escrituras, a gente sabe que são verdadeiras porque o Espírito do Senhor testifica, o Espírito Santo testifica que essas coisas são verdadeiras e nós sentimos a vontade de seguir os ensinamentos do Senhor. Então, é aí quando começa essa vigorosa mudança. E à medida que a gente vai cedendo aos influxos do Espírito e que a gente vai obedecendo aos mandamentos, a gente vai sentindo esse desejo crescer a cada dia. A cada dia que a gente ora, que a gente estuda as Escrituras, a gente mantém esse desejo vivo dentro de nós. Não devemos parar de orar, nem de estudar as Escrituras, nem de frequentar a igreja, porque se nós paramos de fazer essas coisas, se pararmos de fazer essas coisas, o que é que vai acontecer? A gente esfria e começa a voltar a velhos hábitos, velhos desejos que vão nos afastar da companhia do Espírito Santo e vai fazer com que a gente queira trilhar caminhos diferentes dos caminhos do Senhor. Então, é importante vigiar, estar atento, fazer as coisas que nós sabemos que nos alimentam espiritualmente. E tem um outro tópico aqui. Tomo sobre mim o nome de Cristo quando faço convênio com Ele. Então, esse é o último tópico. Antes de falar sobre esse último tópico, eu quero pedir a você que não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para receber, para o YouTube lhe avisar quando forem postados novos vídeos. Você se inscreve no canal, aperta o sininho aí, deixa o sino acionado para receber o aviso de novos vídeos. E também, por favor, dê o seu like aí, o seu joinha aí, para fortalecer o canal. E também deixe o seu comentário aí nos comentários logo abaixo. Fale alguma coisa, diga o que você aprendeu durante essa semana no estudo do Vem Segue-me, ou seja, no seu estudo individual, você próprio estudando as Escrituras, ou ao ouvir esse vídeo, ao assistir, ao ver e ouvir esse vídeo, o que você aprendeu durante essa semana. Ou então simplesmente diga qual é o seu nome, o lugar de onde você está assistindo, onde você assistiu, de que cidade você é. Por favor, faça isso para fortalecer o canal, para que esses vídeos possam chegar a mais pessoas, tanto membros da igreja quanto não membros, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e ter o desejo de procurar saber mais, de estudar as Escrituras, de
conhecer a igreja, aqueles que não conhecem, e aqueles que já são da igreja, que possam também fortalecer, ouvir os vídeos para fortalecer mais o nosso conhecimento, a nossa fé. Toda vez que a gente ouve algo a respeito das Escrituras, a respeito de estudos do Evangelho, a gente aumenta a nossa fé, a gente se fortalece mais. E passando aqui ao último tópico, tomo sobre mim o nome de Cristo quando faço convênio com Ele. Então, deixa eu ler aqui essa escritura que está em Mosias 5, do 7 ao 9. Antes de fazer o comentário desse tópico, vamos ler essa escritura. Diz o seguinte, Mosias 5, dos versículos 7 ao 9. E agora, por causa do convênio que fizeste, sereis chamados progênie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele, e vos tornastes seus filhos e suas filhas. E sob esse nome vós sois libertados. E não há qualquer outro nome por meio do qual podeis ser libertados. Não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo, todos vós que haveis feito convênio com Deus, de ser desobedientes até o fim de vossa vida. E acontecerá que aquele que fizer isto se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. Então, muito interessante aqui esses versículos, falando aqui que quando nós fizemos convênio com o Senhor, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. E quando nós fizemos convênios com o Senhor e tomamos sobre nós o nome de Cristo, então nós nos tornamos filhos e filhas dele, ou seja, de Cristo. Ora, nós sabemos que nós somos filhos do Pai Celestial. Nosso espírito foi gerado pelo nosso Pai Celestial, que também é o Pai de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o Criador, foi ele quem criou a terra e criou o homem na terra. Sob a direção de Deus Pai, Jesus Cristo criou esse mundo e todas as coisas que pertencem no mundo, que pertencem a esse mundo, inclusive o homem. Então, nesse sentido, nós somos também filhos de Cristo. E uma outra coisa é que, em consequência da queda de Adão e Eva, os homens foram destituídos da glória de Deus e foram afastados da presença de Deus. Toda a humanidade foi afastada da presença de Deus. E se não fosse por Jesus Cristo, para efetuar o sacrifício expiatório e nos resgatar, nos possibilitando a gente poder, através da fé, do arrependimento e da nossa conversão e seguindo a Cristo, a gente pode se livrar dessa morte espiritual, que é estar afastado da presença de Deus. Se não fosse por Cristo, o homem estava afastado da presença de Deus eternamente. Isso significa estar morto espiritualmente. Então é por meio de Cristo que a gente volta a viver novamente espiritualmente. Cristo possibilita que a gente possa se tornar herdeiro do Pai e poder um dia voltar a viver na presença de Deus e sermos herdeiros das bênçãos da eternidade, da glória eterna no reino celestial. Então, nesse sentido, Cristo também é nosso Pai, porque espiritualmente estávamos mortos. Por meio de Cristo, a gente volta a viver espiritualmente, novamente. Porque os efeitos da queda são desfeitos em Cristo, por meio de Cristo, os efeitos da queda são desfeitos. Então, é nesse sentido que nós
somos também filhos e filhas de Jesus Cristo, porque Ele torna a nos dar a vida espiritualmente, voltamos a viver novamente, quando fizemos convênio com Ele. Então agora somos seus filhos e suas filhas, podendo um dia habitar no reino celestial na presença de Deus e de Jesus Cristo. Tem uma outra coisa aqui interessante que diz que, aqui no versículo 9, ele diz o seguinte: e acontecerá que aquele que fizer isto se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. Todos nós seremos chamados pelo nome de Cristo. Então, eu não sei se todo mundo sabe, eu sei que muitos de nós já devem saber, mas possa ser que tenha alguém que não sabe ou não se lembra, que Cristo, essa palavra Cristo significa ungido. Cristo é em grego, significa ungido, que é a tradução da palavra Machia, ou em português a gente chama Messias, que é a mesma coisa. Messias e Cristo é a mesma coisa. Só que Messias, que é da palavra grega, da palavra hebraica Machia, que a gente em português chama Messias, significa ungido. Já no grego é Christos, que em português é traduzida para Cristo, que também significa ungido. E Cristo é o ungido de Deus. Cristo foi ungido para ser nosso Salvador e Redentor. Na Israel antiga, os reis eram ungidos para se tornarem reis, os sacerdotes eram ungidos para se tornarem sacerdotes, e os profetas eram ungidos para se tornarem profetas. E acontece que Jesus Cristo, ele é essas três coisas. Eu digo ele é porque, apesar de que ele é Deus hoje, ou sempre foi Deus, mas quando ele veio para a Terra, ele assumiu essa posição desses três cargos, de profeta, rei e sacerdote, ou sumo sacerdote. Então, Cristo, assim como Cristo é o ungido do Pai, e Cristo é o herdeiro do Pai, nós também, por meio de Cristo, nos tornamos ou podemos nos tornar também ungidos do Pai, co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é o herdeiro do Pai e nós somos co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque nós também vamos herdar todas as coisas que Cristo herdou do Pai. Co-herdeiro é isso, é alguém que herda junto com outra pessoa as mesmas coisas. Então, irmãos, esse evangelho é maravilhoso. Que possamos estudar a palavra do Senhor a cada dia e nos dedicarmos cada dia mais para que a gente possa fazer a vontade de Deus. É certo que nós não somos perfeitos. Somos pessoas imperfeitas. E é por isso que o Senhor tem nos alertado. Por isso que o Senhor deixou o arrependimento, para que o arrependimento seja uma bênção em nossas vidas. Para que a gente possa procurar melhorar a cada dia, nos arrependendo de nossas falhas e buscando a perfeição. Ainda que a gente não vai atingir a perfeição enquanto vivermos neste mundo, mas a gente tem que buscá-la diligentemente, se esforçando. Devemos nos esforçar a cada dia para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. Então, irmãos, Cristo vive, Ele nos ama. E deixamos esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.